Seja bem-vindo novamente, é um prazer ter você aqui com a gente. Para quem ainda não conhece o Felipe Oliveira é biólogo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Biologia Evolutiva na Universidade de Uppsala, com projeto na Universidade de Harvard. Trabalhou como pesquisador na Universidade de Helsinki, no Instituto de Biotecnologia. Seu trabalho de democratização da ciência, focado em questões socioeconômicas, culturais e ambientais, tem sido reconhecido internacionalmente. E é com ele que a gente vai conversar hoje. Então, Felipe, por favor, sinta-se à vontade em casa e a palavra é sua. Tá bom, obrigado, Ju. Agradecer, né, pelo convite para participar desse webinário. Já me sinto parte da rede mesmo. E também agradecer a todo mundo que está participando hoje aqui da discussão. Acho que vai ser uma troca bem produtiva. Ela aqui para a gente começar a apresentação e não perder muito tempo. Enquanto ele for compartilhando, eu vou colocando os links que ele for falando para vocês aqui por slide, tá, gente? Então, vocês fiquem à vontade aí e fique à vontade você também, Felipe. Tá bom, então posso começar? Sim, por favor. A palavra é sua. Tá bom, gente. Boa tarde aí, boa noite aqui para mim, né? 9 horas da noite. Meu nome é Felipe e eu vou falar aqui para vocês hoje sobre a divulgação científica na Amazônia, ou o que eu sei sobre a divulgação científica na Amazônia, através do último projeto de divulgação que eu fiz naquela região do país, no Conector Ciência, que é uma microempresa de democratização da ciência aí no Brasil, que eu fundei. Bom, a Ju já me apresentou, então vou pular essa parte aqui de eu me auto-apresentar, que é sempre horrível. E já vou direto para falar um pouquinho do contexto da Amazônia e por que a Amazônia é relevante, principalmente nesse momento, e dar algumas informações sobre a diversidade biológica e cultural, que é uma informação importante, a regulação do clima, que a Amazônia é responsável, e as ameaças ambientais associadas com a Amazônia nesse momento. Enfim. Bom, primeiramente, em termos da diversidade biológica, esse artigo publicado por Carlos Nobre, que é um grande pesquisador na área de pesquisa sobre a Amazônia e mudanças climáticas, eles fazem uma revisão com bastante detalhes sobre o futuro climático da Amazônia, né? E coloca que a Amazônia é extremamente importante porque ela é responsável por 10 a 15% da biodiversidade mundial naquela região, né, que ocupa quase 60% do território nacional, e entre 15 a 20% da água doce que vai para os oceanos vem da bacia hidrográfica da Amazônia. Então, são números grandes, né? E trata-se da maior floresta tropical do mundo. Isso significa que você tem de 150 a 200 bilhões de toneladas de carbono acumuladas ali. Então, imagine se aquilo queimar e for destruído, a quantidade de carbono que vai para a atmosfera e o efeito que isso tem nas mudanças climáticas, tanto regionais quanto globais, né? Além disso, no aspecto de diversidade cultural, a Amazônia é riquíssima em grupos indígenas. Segundo o censo de 2010, que foi um censo indígena, existem 274 línguas indígenas no Brasil como um todo e 305 etnias dentro do território nacional. Mas a Amazônia concentra a maior parte desses grupos indígenas. Então, se você olhar nesse Povos Indígenas do Brasil, que é um website mantido pelo Instituto Socioambiental, que é um instituto tradicional na Amazônia, você vê que só o estado do Amazonas tem 61 desses povos, né? Que estão aqui descritos com diferentes nomes. E se você for para o Pará, você tem mais 30 deles. Então, assim, tem uma concentração gigantesca desses povos indígenas e diversas linguagens na Amazônia, a cultura deles. Então, a floresta é repleta de diversidade cultural. E também de quilombolas, ribeirinhos, seringueiros e pessoas que vivem nas grandes capitais ou nas grandes cidades da região. 3 principais, ou 3 que a gente, na verdade, visitou, né? Uma delas é Manaus, que está aqui no mapa do Google Maps, aqui, você vê o Rio Negro, que é negro mesmo, é um rio mais escuro, mais que eu digo assim, marrom, né? E eles se unem e formam o Rio Amazonas a partir dali, que recebe o nome de Rio Amazonas. Né? Rio Madeira, mais para baixo ali. Do outro lado, você tem Santarém, aqui,
Em Santarém, você tem o rio Tapajós, que encontra com o rio Amazonas, à altura do meio ali da Amazônia. Ups. E, finalmente, a Belém do Pará, que é uma outra grande capital. Então, é uma região que tem uma diversidade enorme de pessoas de diversas partes do mundo. Então, existe muita cultura na Amazônia também. Bom, sobre a regulação do clima, a Amazônia ela tem um papel crucial de regulação do clima, tanto dentro da América Latina como também mundial. Especificamente dentro do Brasil, existe um conceito chamado, assim, não dentro do Brasil, mas existe um conceito chamado de rios voadores, que são nuvens, basicamente, que estão ali no céu, né, e elas formam como se fosse uma espécie de rio flutuante no ar, e essas nuvens, elas não ficam só localizadas na região da Amazônia, mas essas nuvens também elas descem pelo interior da América do Sul e vão chegar ali em São Paulo, no sul do país, no Rio de Janeiro. Então, a Amazônia ela não só é responsável pelas chuvas na Amazônia em si, a floresta não é só responsável pelas chuvas lá, mas também como ela envia umidade para outras partes do país. E partes que são importantes em termos de produção agropecuária no Brasil, como o Centro-Oeste e o Sudeste, que são as áreas mais produtoras. E esse aqui é um artigo que eu estou mostrando aqui, que é, na verdade, um report que chama O Futuro Climático da Amazônia, que é bem detalhado, tem uma linguagem bem acessível, super recomendo para qualquer pessoa que tenha interesse nesse assunto, e mesmo para estudantes, é super fácil de ler. E foi uma preocupação que eles tiveram produzindo esse material. E explica bem como que essas nuvens são responsáveis pela produção agropecuária. Recebe outros tipos de nome também, como níveis, isso vai variar na nomenclatura. Um outro aspecto muito importante da Amazônia, além de regular chuvas, são outros serviços ecossistêmicos que ela tem. O que são serviços ecossistêmicos? Basicamente, a natureza fazendo um trabalho para os humanos, assim, não para os humanos, mas trabalhos que direto ou indiretamente contribuem para o bem-estar humano. Isso aqui é uma revisão feita pela Constituição em 2017, que traz esse conceito, que serviços ecossistêmicos são características ecológicas, funcionais e processos que direto ou indiretamente contribuem com a melhoria das condições de vida dos seres humanos, né? E esses benefícios, eles são benefícios desses ecossistemas. E a Amazônia tem diversos, tem cerca de 17 que foram recentemente separados, analisados, né? E 4 deles foram mais detalhadamente investigados, que foi publicado numa revista chamada Nature Sustainability, que é uma revista super respeitada. Pesquisadores nesse trabalho da UFV, que é a universidade onde eu me formei, né? E também da UFMG e de outras pessoas de outras regiões do mundo. E nesse trabalho, que é recente, do ano passado, eles estimaram que a Amazônia provê um serviço ecológico ali, né, ecossistêmico, de cerca de 8,2 bilhões de dólares por ano. E só na parte da questão das chuvas, que beneficiam a agricultura em diversas regiões, não só da Amazônia, mas também, como eu falei, no Centro-Oeste e no Sudeste, e em outros países, como a Bolívia, por exemplo, em torno de 420 milhões de dólares ao ano. Então, a perda da Amazônia significa um custo muito elevado. A floresta em pé, ela tem um valor muito mais alto do que a floresta destruída, e aí você produzindo monoculturas, etc. Então, isso é bem, bem relevante nessas pesquisas. E aqui só para ter uma ideia do mapa que mostra como que diferentes partes da Amazônia, a parte vermelha e amarela são as que mais propiciam valor ecossistêmico, enquanto as azuis menos. Essa parte azul aqui é a parte onde tem mais devastação ambiental. Amazônia no leste e no sudeste. Bom, um outro elemento que eu falei lá seriam as ameaças que a Amazônia tem, né? Então, você tem os benefícios, que é essa biodiversidade, regulação do clima e esses serviços ecossistêmicos que eu mencionei, e tudo isso está sob perigo, porque existem ameaças como o desmatamento, que é o principal. E esse report que eu falei do futuro climático da Amazônia traz mais dados bem sobre o desmatamento na Amazônia. Essa informação, porque eu acho muito relevante.
estima-se que o bioma amazônico tenha sustentado cerca de 400 ou mais bilhões de árvores, e no Brasil, somente no Brasil, mais de 42 bilhões de árvores nos últimos 40 anos foram destruídas. Se você enfileirar essas árvores, que têm em torno de 15 metros de altura, você conseguiria fazer uma distância da Terra à Lua em 1.700 vezes essa distância da Terra à Lua. Então, é gigantesco esse valor. Significa o quê? 1 bilhão de árvores cortadas ao ano, 3 milhões ao dia, 120 mil por hora, 2 mil por minuto, 34 árvores por segundo. Então, é uma devastação gigantesca, ao ponto que 20% da Amazônia já está destruída, ou seja, 1 bilhão de quilômetros quadrados basicamente destruído da Amazônia. E essa destruição da floresta, ela vem um alto. Existe uma hipótese chamada de tipping point, que é produzida pelo que é o Nobre, respeitado mundialmente. E esse tipping point nada que mais é do que um ponto de inflexão. Quando você atingir um valor X de desmatamento, espera-se que o clima vai completamente se alterar e atingir um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio é um equilíbrio mais seco, com menos chuva, e vai gerar um processo de savanização da floresta. Existe a hipótese de savanização da floresta, ou seja, se torna cerrado, e seria um cerrado não tão rico, seria um cerrado mais pobre. E por vários anos eles têm pesquisado isso, diferentes pesquisadores no mundo inteiro, e o valor está entre 20% a 40% de desmatamento que causaria esse tipping point, ou seja, a gente está realmente num dos limites ali desse valor. E é interessante porque a Amazônia, nos últimos anos, tem tido flutuações grandes de inundações e de secas, que podem ser talvez reflexos já desse tipping point que está na literatura, inclusive uma revistas respeitadas como a Science publicando esse tipo de informação. E, além disso, a gente soma os conflitos políticos em relação aos dados científicos da Amazônia, que a gente tem visto muito nos últimos tempos. Por exemplo, o caso do INPE, recentemente, em que existe uma plataforma que o INPE mantém informações e dados públicos, que é uma plataforma chamada Terra Brasilis, que é respeitada internacionalmente, e os dados são produzidos por um sistema chamado PRODES, que é via satélite, e ele tem uma resolução anual muito boa, então ele consegue dar uma informação confiável sobre o nível de desmatamento na floresta. A parte amarela que você vê no mapa é o desmatamento até o momento da floresta amazônica, esses 20% que eu comentei. E no Terra Brasilis também você tem um gráfico que mostra a mudança temporal desse desmatamento. Então, as taxas no eixo Y e você tem os anos no eixo X. Percebe que a partir de 2004 para 2005, né, mais precisamente públicas de redução de desmatamento governamentais e associações também com organizações da sociedade civil organizada, você tem uma redução tremenda no desmatamento, e agora, mais recentemente, esse desmatamento volta a crescer. E Bom, diante de tudo isso, a divulgação científica é muito importante para que as informações sobre a Amazônia e sobre tanto os benefícios da Amazônia como das ameaças que existem lá, tanto a diversidade biológica quanto a diversidade cultural, chegue ao maior número de pessoas para que elas realmente compreendam o que a Amazônia significa para o país e para o mundo. E, nesse sentido, eu decidi, então, contribuir com um projeto de divulgação científica não tradicional. E é interessante porque aí a revista FAPESP, inclusive, divulgou recentemente um artigo que chama Os Novos Modos de Conhecer a Amazônia, que são esses modos mesmo de conhecer a Amazônia por meio do turismo, por meio de conexões não tradicionais com as artes e também com espaços abertos ao público. E um dos projetos que essa reportagem cita é o Microzônia, que eu vou apresentar para vocês na segunda parte da apresentação. Tá? Então, talvez, Ju, a gente pode dar uma parada agora, se tiver tudo bem para você.
Você quer dar um Aí, intervalo agora, né? de apresentação aí, não temos? Temos quase isso. Tá. Então É, podemos. Hum. podemos. Felipe, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer aí pelo Facebook ou por aqui, tá? Mas eu tenho uma pergunta, Felipe. Nessas, eu sei que você vai falar do projeto Microzônia depois, mas assim, você apresentou muitos dados de artigos, mas assim, quando você foi lá, o que mais te impactou, assim, o que você viu que a divulgação, como divulgador científico, o que mais te impactou nessa sua ida lá, de tudo isso que você conhecia virtualmente, né? Que você já conhecia alguma coisa, para o que você viu na realidade das pessoas, né? O que mais te impactou? Você tocou um ponto super importante, Ju, porque quando eu estava preparando o projeto para ir para a Amazônia, que aí era um projeto teórico ali, né? Você está organizando mentalmente a teoria, o foco era muito nessa visão muito generalista da Amazônia, de uma grande floresta, com muita biodiversidade, essas questões de importâncias climáticas, etc. Só que a participação das pessoas dentro da floresta e como que elas contribuem para a floresta ficar em pé, e as narrativas dessas pessoas e organizações na floresta ainda era muito nebuloso para mim. Então, quando eu cheguei lá, o maior impacto da viagem para mim foi entender que a Amazônia, muito mais do que biodiversidade, é sobre pessoas. Pessoas que tanto mantêm a floresta em pé, quanto outras pessoas que buscam exploração completamente não sustentável da floresta. Então, é isso, gente. Porque são muitos interesses envolvidos, né, quando se fala em Amazônia. E quando se fala em divulgação científica na Amazônia, você vai falar um pouquinho, né, de algumas iniciativas, mas assim, a gente vê muito a sustentabilidade, toda essa parte, né? Então, você acha que com essa visão de pessoas na divulgação científica, a contribuição ficaria mais efetiva? Sim, eu acho que é um reconhecimento das práticas sustentáveis e desses processos sustentáveis que essas pessoas estão desenvolvendo dentro da floresta, para que as pessoas conheçam melhor a floresta, mas também entendam que como que essas pessoas estão utilizando a floresta de uma forma sustentável, ou seja, que permite que essa floresta sobreviva para as próximas gerações, né? E que você consegue gerar renda mesmo não destruindo a floresta. Então existe como gerar renda, como unir ciência popular e ciência acadêmica de uma maneira sustentável. Você não precisa destruir a floresta para você produzir lucro e para produzir distribuição de renda. Então, isso é um aspecto muito relevante que o projeto Microzônia, nele eu aprendi isso. E se você pudesse dar uma dica para quem quer ir conhecer a Amazônia depois todo o seu tour virtual e depois na sua realidade, né, de pegar a Amazônia assim tão perto, como a gente vai ver daqui a pouco no Microzônia, se você pudesse dar uma dica, qual dica que você daria? Para conhecer a Amazônia? De fato conhecer a Amazônia. Eu acho que você tem que pegar um barco que vai de Manaus para Santarém e passar quase 2 dias nele. E aí você vai ver muito desse movimento da Amazônia acontecendo na sua frente, assim. Chuvas, pessoas que vêm no barco vender os produtos deles, rios que se encontram, a floresta no seu entorno, as dimensões do rio, tudo isso te traz uma dimensão muito forte do que a Amazônia representa. Mas tem muita dificuldade em fazer isso? É especial porque você é um pesquisador ou um divulgador, ou qualquer pessoa, um professor, ou qualquer pessoa poderia fazer isso? Assim, tem muita dificuldade? Olha, tem sempre dificuldade de viagem, né? Então, assim, teve momentos que as coisas não andavam, né? Por exemplo, não acho um transporte para poder ir para algum lugar, etc. Mas qualquer pessoa pode fazer. E, de fato, as pessoas fazem isso. Tem gente indo e voltando para cima e para baixo na Amazônia. Porque a gente tem de imaginar a Amazônia também, isso é um outro estereótipo sobre a Amazônia, que ela é um espaço muito vazio, muito isolado. E, na verdade, a Amazônia é extremamente integrada. Várias cidades são integradas via transporte de barco e avião. E várias regiões são acessíveis para o turismo também. Demora muito tempo, porque é tudo muito grande. Mas se você tiver tempo, aí as coisas funcionam.
Mas quanto tempo você ficou lá? Aí eu fiquei 2 semanas, Ju, na Uhum, Amazônia. Então, assim, uhum. tempo muito curto, né? Mas o que a gente experienciou nesses 2 semanas somam mais os meses de pesquisa antes e mais vários meses de pesquisa depois oficina sobre esse assunto, apresentação no MIT sobre isso. Então, vão somando outros conhecimentos que não são só da pesquisa de campo. Olha, a Ana Paula Monteiro está te parabenizando aqui pelo Facebook. E a gente agora está curioso. Bom, não temos perguntas aqui, mas a gente está curioso para conhecer o projeto. De fato, o que aconteceu depois dessa sua imersão na Amazônia? Tá, então eu primeiro apresentei o que me levou para a Amazônia, né? Isso. Lá, o que eu fiz na Amazônia, de fato. Bom, esse projeto, ele é essencialmente pessoal, para começar, porque eu sempre tive curiosidade pela Amazônia. Tá todo mundo escutando, Ju? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, todo mundo ouvindo bem. Então, tá bom. Bom, voltando, parte dessa curiosidade pela Amazônia minha, Juliana, que eu acho que é uma curiosidade compartilhada pela maioria dos brasileiros, acho que isso ficou bem óbvio recentemente. E os meus bisavós, eles, por parte de mãe, eles vêm do Pará. Então, existe também essa questão de uma busca de identidade pessoal. Do que significa ser brasileiro, e para a gente entender o que é ser brasileiro, embora já existam livros sobre isso, outra coisa é você viver isso na prática. Você viajar pelo país, você ter essa possibilidade de viajar, mas nem todo mundo consegue viajar pelo país, né? Felizmente, eu tenho conseguido fazer o meu trabalho. Mas então, essa questão da identidade pessoal, mais a curiosidade, mais a origem familiar e as ameaças crescentes dentro da floresta me levaram, olha, eu preciso fazer alguma coisa para contribuir, né? Como um biólogo, eu fiquei inquieto com isso também, como cidadão brasileiro também. Aí eu falei, agora eu nunca, ou a gente vai agora para a Amazônia, sei lá, quando que isso vai acontecer. E aí, então, essa viagem, ela mistura muito essas expectativas pessoais, a minha ignorância também sobre a Amazônia, que foi algo que foi se resolvendo durante o projeto, e essa questão profissional de transformar essa viagem em algo que também fosse de aprendizagem, mas também de divulgação dessa aprendizagem. Porque tem muita gente como eu que nunca foi à Amazônia antes. E eu tive essa empatia durante esse processo. Falei, pô, eu posso usar essa oportunidade de privilégio de ir para esse lugar e dividir, compartilhar isso com outras pessoas. E ver o que isso gera. E aí eu me descobri num turismo científico, né? A ciência e viagens estiveram sempre conectadas, né? Pensa, principalmente no século XIX, quando houve diversos naturalistas viajando por todo o Brasil, mas a maioria deles eram naturalistas vindo de fora do Brasil, né? Estrangeiros. E agora a gente tem a possibilidade de nós, brasileiros, escrevermos também nossos próprios capítulos sobre nossa identidade nacional, né? E a revista Pesquisa Papesp, com esse artigo, traz muito isso, né? Novos modelos de conhecer a Amazônia, que são novos modelos que a gente... E então, já que muita gente não visitou a Amazônia, eu busquei nesse projeto, então, quebrar uma visão generalista que existe na Amazônia, esse mistério ingênuo que existe sobre ela, e a gente sabe que quem conhece protege, né? Então, foi essa lógica por detrás. E aí se tornou um diário que narra toda essa viagem pela Amazônia. Vamos subir lá para cima. Que é um diário eletrônico, está disponível online no site do Conector Ciência. Desculpa, está voltando aqui. E, basicamente, é uma aventura científica nos moldes do século XIX, mas agora com a roupagem do século XXI. E eu vou só passar um pedacinho do vídeo aqui, que é um teaser do projeto, para vocês terem uma ideia do landscape da Amazônia ali, né? Todo um pouco do visual ali da região, para quem nunca foi. Essa é a torre de observação no Museu da Amazônia, que eu vou falar mais para frente como um dos projetos de divulgação científica cruciais na Amazônia. E aqui é a floresta do Tapajós. Esse é o segundo, na comunidade de Jambaraquá. Jambaraquá é o nome desta comunidade. Vocês ficam falando Jambaraquá. Guara. É Keuá. Só para vocês terem ideia de como estava tudo inundado, e a gente usando diferentes meios de transporte para poder adentrar nessa floresta e descobrir. O seu Dido é uma das pessoas cruciais na viagem, porque ele é um doutorado, ele tem doutorado em conhecimentos da floresta, chama doutorado informal dos conhecimentos da floresta. Ele me ensinou muito no caminho.
E essa viagem ela é feita por duas pessoas, principalmente, que é um cientista cidadão, eu, e o designer gráfico, que é o Thomas, que é meu marido e também é um dos fundadores do Conector Ciência. Principalmente na diversidade da Amazônia e poder falar sobre isso para outras pessoas. Mas durante a viagem eu fui percebendo a importância da sustentabilidade dentro da Amazônia. E aí o projeto ele foi ganhando essa vida sobre a sustentabilidade e essa parte biológica sendo mais como uma narrativa de fundo. Então virou muito mais sobre pessoas do que sobre biologia. Isso é muito interessante. E o Thomas estava cobrindo toda essa parte de artesanatos e fazendo aquarelas ao longo do caminho, bem naquele estilo do século XIX. A gente mete o Lucas aqui, que é uma pessoa que trabalha com direitos humanos, então ele estava acompanhando a gente nesse processo. E na mochila, a gente fala no bolso da mochila, a gente basicamente tinha só um pouquinho de roupa e 2 microscópios portáteis, que a gente queria fazer imagens microscópicas para trazer essa visão macro da Amazônia e também uma visão totalmente micro dela, que é muito não usual para a maioria das pessoas. E aí uma deles é impressa em 3D, está aqui esse azulzinho aqui, na floresta amazônica, e aqui usando o Foldscope, que é um microscópio de papel, num barco já para Santarém. Estou observando ali as amostras no barco mesmo, indo para Santarém. Ali as zonas todo escuro. Tá? Bom, o projeto ele vai acontecendo à medida que a gente vai adentrando pela floresta e visitando os espaços. Ele está em Manaus, porque é uma capital que é multicultural, tem vários espaços culturais e está numa área entre divisões de rios, bem interessante. A gente foi a Figueiredo depois, que é uma área uma floresta especial da Amazônia, existente na Amazônia apenas. E aí depois a gente desce o rio e vai para Alter do Chão, em Santarém, que é uma região de turismo, especialmente turismo comunitário, que é um elemento muito forte ali, já em toda a Amazônia, mas principalmente ali. É considerado o Caribe, Amazônia. E finalmente você tem Belém do Pará, que é uma capital não só cultural, mas uma capital gastronômica extremamente forte, uma cultura de comida muito sofisticada e muito única da Amazônia. Foi isso que eu aprendi lá. Os sabores são muito únicos. A gente não acha em qualquer lugar. E aí, nesse processo, eu fui percebendo que havia toda uma sensorialidade. E eu falei, bom, para estudar isso, certamente eu vou ter que desenvolver uma escuta muito forte. Então, acabou sendo isso, o projeto acabou ganhando essa dimensão muito da escuta. E, através dessa escuta e dessa pesquisa, a gente foi colocando essas informações divididas em diferentes categorias, que a gente dividiu em 8 categorias, que aí já entra nesse aspecto mais científico do processo de elaboração dessas informações. Um deles é o visual, o outro é o som, o outro é o cheiro, sabor, culinária, medicina, fabricação e o design, artesanato, incluindo também a arte. Então, são elementos sensoriais e associados a processos de fabricação. São duas coisas que super me interessam como pessoa, como cientista também. E aí, o que aconteceu? Todas essas informações ao longo guardando, armazenando nesse caderno de campo, que é um caderno que eu fazia as anotações rápidas, colocava as categorias que associadas com aquela observação que eu fiz, que eram observações de coisas novas, para mim, completamente novas, que eu não conhecia de fato. E aí o Thomas fazia as aquarelas dessas informações para ilustrar o que a gente estava aprendendo ali e não esquecer sobre as cores, sobre esses elementos. E a viagem de pesquisa cidadã, então, ela começa. Por que eu chamo de pesquisa cidadã? Porque é uma pesquisa que ela é feita fora das universidades. Tá? Ela é feita por um cidadão. Eu, Felipe, atuando no processo de investigação de informações e divulgando essas informações para o público geral. Essa foto aqui representa muito dessas trocas culturais. É uma aldeia dos Tuiuca, se eu não me engano, isso, são os Tuiuca, do Rio Negro. E a gente foi lá, tipo, primeiro a gente falou, talvez vai ser um pouco plástico, porque essa aldeia está deslocada do espaço original dela e tudo mais. E, na verdade, foi uma experiência muito interessante, porque não só a gente viu a celebração, a cerimônia deles, parte dela, mas também a gente teve um contato com a culinária e com pintura corporal, usando diferentes tipos de processos indígenas. E foi muito interessante, porque naquele momento acordou em mim uma coisa muito forte, que eu vou até ler aqui.
que no começo do projeto Microzônia nós ficamos refletindo muito sobre a importância da divulgação científica estar alinhada com as demandas atuais de engajamento da população em temas que influenciam as transformações sociais, culturais, econômicas e ambientais no Brasil. A escolha de ir para a Amazônia em nenhum momento foi aleatória. A Amazônia, mais do que nunca, está ameaçada, como a gente comentou, né? Então, a gente buscou ter essa conectividade com a importância do reconhecimento da nossa própria identidade como brasileiros através da Amazônia e a humanização desse espaço com a presença dessas pessoas que vivem ali na Amazônia e trocam essas informações riquíssimas e cheias de sustentabilidade, né? E são culturas que estão ameaçadas. E a gente tem mais que obrigação de contribuir para a divulgação do que existe lá, para que outras pessoas tenham empatia por esse ambiente. E aí, aqui na outra foto, a gente tem o Teatro de Manaus, que ele representa muito fortemente a exploração da Amazônia também através do período da borracha, né, que gerou uma grande riqueza, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. E ali eu descrevo como que toda a metodologia do projeto vai acontecer, ali, naquele espaço, bem do lado de fora. E aí é o seguinte, observar, escutar, perguntar e vivenciar a cultura local. Essencial, cala a boca, escuta. Ou só abre a boca para perguntar. Não para poder falar o que você pensa, o que você deixa de pensar. Aprenda, escute. Depois, resumir esses aprendizados de forma audiovisual, que pode ser aquelas aquarelas, escrevendo, foto, etc. E aí pesquisar mais informações sobre aquilo que eu realmente nunca tinha ouvido falar. E aí construir uma árvore do conhecimento a partir disso, usando uma pesquisa dentro da internet, né? E aí, a partir dessa pesquisa, identificar padrões existentes de temas, dividir esses temas e aí apresentar esses temas numa narrativa interdisciplinar, interessante para o público geral, que foi esse diário, e esse diário também foi todo divulgado no Instagram, no Stories do Instagram, então, assim, para o público bem diverso. E aqui é a Floresta Amazônica. Aqui é um dos espaços que a gente conheceu na Amazônia, que é um dos espaços de divulgações que vale a pena comentar aqui já, que é o Fab Lab Manaus, que é um espaço que trabalha com tecnologias para o público da Amazônia. Então, como construir tecnologias que fazem sentido na Amazônia, especialmente tecnologias digitais, então impressão 3D e corte a laser, mas como que se adapta ao contexto da Amazônia. Eu recomendo, como um dos projetos de divulgação científica que a gente encontrou nessa viagem, visitar o site, o website, o Facebook deles, que é o Fab Manaus, e conhecer um pouco do trabalho. É um trabalho que está cada vez mais emergindo de lá, e eles trabalham com crianças, populações de diferentes áreas da cidade de Manaus. Divulgação científica que eu recomendo, para quem não conhece, dar uma observada mais a fundo. E, bom, as primeiras impressões que a gente foi coletando nesses espaços, um deles é um outro ambiente que eu já comentei aqui, que é o MUSA, que é o Museu da Amazônia, que eu estou, nessa foto que eu estou marcando aqui, eu estou observando orquídeas dentro do museu. E esse é um museu interessante porque ele é um museu vivo. Então, os seres vivos estão lá, vivos, para você ver, observar, interagir e ter um conjunto de informações super detalhadas sobre como a mandioca é utilizada na Amazônia, a importância da mandioca na Amazônia, o amaniva, né? E, assim, a maniva é considerada até como uma pessoa, pelas pessoas que cultivam ela. Porque tem pessoas que conseguem cultivar certos tipos de maniva e outros não. Vai depender da paciência dela, de cultivar uma mais difícil ou menos difícil. E tem todo um sistema agroecológico de cultivo da maniva. E ela produz diversos tipos de produtos, né? Alimentícios, como a farinha, caldo, tucupi, você tem bebidas fermentadas, né? São só outros exemplos. Eu vou vou fazer um cortezinho aqui já para poder trazer o projeto do Musa, que é um projeto muito legal. Quando eu cheguei lá, eu fiquei bastante impressionado. Vou passar um videozinho aqui para vocês. Que segredos escondem as águas do Rio Negro? Como os mosquitos enxergam a floresta? Seria possível ver o ar circulando entre a copa das árvores? Imaginar perguntas e buscar respostas é o que propõe o Musa. O Musa é um teatro oficina, onde os visitantes são também atores. Atores que conversam com as formigas, ouvem os pássaros, se encantam com as flores.
e procuro entender, juntos, o grande livro da natureza. Ler juntos, entender o que está escrito neste grande livro, aprender. Aprendemos muito com os povos que aqui viveram e que já percorreram e ainda percorrem as trilhas na floresta. Eles nos contam como e por que o deslumbramento pode ser um bom guia para que o encanto desta floresta seja revelado a todos. Este é o convite que o Musa faz. Junte-se a nós. Bom, esse vídeo pela primeira vez eu quase chorei, porque ele representa muito mesmo dessa experiência do Musa, essa torre de observação na floresta. Você vê a reserva Dolph Duke e você tem uma dimensão desse verde da floresta, mas ao mesmo tempo, quando você vira para o outro lado, você vê a cidade de Manaus avançando em direção a essa floresta. Então, são essas dualidades que existem dentro da Amazônia. Essas outras fotos aqui sou eu usando o microscópio dentro do barco, já a caminho de Santarém, tentando focalizar ali com o barco mexendo, que foi uma experiência bem única, que já é em Alter do Chão, nas praias do Rio Tapajós, coletando alguns materiais. E, novamente, essa dualidade existe, né? Porque entre os materiais, não só sementes são coletadas, ou você vê pedaços de galhos queimados, lixo também lá. Então, assim, é uma Amazônia em transformação. E, assim, a gente tem que pensar que tipo de transformação que isso vai levar, não só para dentro da Amazônia, como um todo, né? Então, fica a reflexão aí. E aqui foi uma escola que a gente encontrou também lá na região do Tapajós, na Floresta Nacional do Tapajós, que é a flora mais antiga do Brasil. É uma área de proteção ambiental, é onde também as pessoas podem fazer uso sustentável da floresta. E isso aqui é uma escola, e a escola estava com as portas, as paredes todas abertas. E quando eu passei... Desculpa, só beber uma água aqui. Quando eu passei, eu cumprimentei a professora, e ela veio conversar com a gente gente trocou algumas ideias, e ela estava mostrando para os estudantes sobre meio ambiente. Então, achei isso muito legal, num computador, nessa sala, rodeado pela maior floresta do mundo, né? Então, assim, foi muito, muito surreal para mim, assim, pensar nisso tudo, nessa escola, nesse ambiente, sem paredes, assim. Eu fico imaginando o calor, deve ser bem complicado, porque na Amazônia o calor é muito super forte. Estava no período das chuvas, então é inverno amazônico. Aqui eu encontrei uma pesquisadora, uma paleontóloga, na verdade a gente se encontrou, a gente já se conhecia, e ela estava lá na Amazônia nesse momento, então assim, a gente acabou conversando sobre achados arqueológicos que são muito presentes nessa região do Tapajós, que uma das culturas mais ricas em termos de cerâmica, de produção cerâmica no Brasil e também no mundo, estavam localizados nessas praias aqui do Tapajós, que é a cerâmica tapajônica. Então, a gente teve conversa também sobre mulheres na ciência, a importância da divulgação científica, a importância dessa interação da universidade com as comunidades. E aqui, um outro espaço, nessa foto aqui de baixo, que é muito relevante, esse aqui já é um espaço em Belém, como você vê que a história ela não está construída necessariamente linearmente, mas ela está construída em termos de ideias que se conectam. Esse aqui é o Emílio Guild, que é o segundo museu mais antigo do Brasil, depois do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que infelizmente queimou recentemente. E o Museu Emílio Guild também é ameaçado de fechar, né, por alguns anos. Ele é um museu que ele tem tradição, mas ele não é tradicional. Então, quando você entra nesse espaço, ele tem história, mas todo o entorno dele é um parque em que você encontra espécies diversas da Amazônia. Foi lá que eu fui ver o jacaré, porque como era período de cheia, nos rios eu não consegui ver, só consegui ver lá. No rio eu consegui ver botos, diferentes duas espécies de boto, mas não consegui ver o jacaré. Eles têm hábitos noturnos, então lá eu consegui. Emílio Guild, eu vou colocar aqui o link deles. No Emílio Guild tem muita informação no site deles sobre a Amazônia e muitos livros e fotos e conteúdo audiovisual que pode ser facilmente utilizado para a educação e também para divulgação científica. Tá? Eu faço uso de materiais desse site, fiz uso de materiais durante a minha pesquisa para esse projeto, então super recomendo. E quem tiver a possibilidade de ir em Belém, visite o Emílio Guild, porque é um lugar extraordinário
faz realmente uma abordagem tradicional, não tradicional de divulgação científica. Então, muito nesse espaço. E aprendi muito dentro dele. Então, muitas das informações que eu acabei coletando foram lá. Bom, como eu falei, a gente tinha esses microscópios que eu carreguei na mochila, e aí tem alguns tutoriais de como que você pode montar esses microscópios. Todas as informações que a gente trabalhou foi de fonte aberta. A gente trabalha dentro do conceito de ciência aberta, que é uma ciência que é compartilhada por todos, etc. Bom, uma parte importante aqui é que depois de toda essa coleta de informações, eu voltei para o Rio de Janeiro. E eu voltei para o Rio de Janeiro cheio de coisa, cheio de informações, objetos que eu comprei nos mercados ou dentro dessas comunidades, tal, tudo licenciado, claro, tudo dentro do permitido. E aí eu comecei a fazer sentido dessas informações que eu tinha. Isso foram meses de trabalho. E aí acabei encontrando 4 temas centrais, que foram a culinária na região amazônica, muito, muito forte, muito única. As florestas, que na verdade a floresta amazônica não é uma floresta só, elas são várias florestas, né? Você tem o Igapó, o Igarapé, você tem a Campinarana, você tem o Cerrado, você tem a região de Várzea, Terra Firme, é uma diversidade dentro, várias florestas dentro da floresta. E você tem uma culinária que ela diverge ao longo do caminho, né, do rio, então você vai encontrar diferentes tipos de alimentos ao longo do caminho, diferentes tipos de sabores ao longo do caminho. E outro aspecto também são os rios, então, que é um outro tema que fica muito forte. A gente navegou no Rio Negro, no Rio Solimões, no Rio Tapajós e no Rio Amazonas por si só, né? E diversos outros igarapés e dentro da floresta. Então, uma diversidade grande que a gente viu de mudanças nas águas. As águas mudam de cor, elas mudam de propriedades químicas, então a gente fala muito no projeto sobre isso também. E, finalmente, um dos temas que a gente acaba concentrando todas as principais soluções de sustentabilidade que a gente encontrou na Amazônia. Eu vou citar aqui um dos temas, só para exemplificar, depois vocês podem olhar os outros com mais detalhes. Um dos temas foi nos rios da região amazônica, como eu falei, e para cada tema a gente inclui uma ou mais amostras. No caso, foi o pirarucu, é um peixe emblemático da região amazônica, é o maior peixe de água doce, um dos maiores peixes de água doce no mundo. E para cada amostra que a gente coletou na Amazônia, a gente os materiais desses seres, produzimos uma aquarela, bem naquele estilo antigo mesmo de observação, para gerar um pouquinho dessa empatia, dessa curiosidade, dessa beleza também associada com a Amazônia. E aí a gente descreve diferentes informações sobre os rios da Amazônia, né? E, enfim, vale a pena dar uma olhada com mais detalhes no projeto, que tem muita informação, muito conteúdo de diferentes fontes bibliográficas. Aí você tem um pouquinho sobre os próprios rios, né? Então você tem o Encontro das Águas, que é muito interessante na região de Manaus, que o Rio Solimões, que é esse marrom, encontra com o Rio Negro. É diferente, os rios Solimões correm mais rápido, ele é menos ácido e a temperatura dele é mais baixa, enquanto que o Rio Negro é o oposto disso, né? Então ele é mais ácido, corre mais devagar e a temperatura é mais alta, e porque um vem dos Andes, o outro fica ali dessas planícies de Campinarana. E aí, quando eles se encontram, essas diferenças fazem com que eles não se misturem imediatamente, então demora vários quilômetros para eles poderem se juntar. É muito interessante ver isso acontecendo. A primeira é a língua do pirarucu e a outra é a escama do pirarucu. A língua do pirarucu, toda vez que a gente pegava essas amostras, a gente buscava, então, mais informações e curiosidades sobre esses objetos, que estavam ali no cotidiano, a gente acabava descobrindo coisas, né? E depois mais informações literárias, bibliográficas sobre essas amostras. E a gente lá descobriu que a língua do pirarucu ela é usada como ralador, tá? Isso é muito interessante. E de tubo de guaraná. E as escamas do pirarucu, existe toda uma pesquisa de biomimética que usa a língua do pirarucu porque ela é extremamente resistente e ela consegue resistir à mordida das piranhas. Então, eles começaram a fazer um estudo para produzir colete à prova de balas e outras como se fosse uma espécie de armadura mesmo contra impacto. E, assim, pesquisas feitas fora do Brasil, patenteadas fora do Brasil, infelizmente. E aqui a gente dá uma observação microscópica, traz um novo olhar sobre a Amazônia dentro de uma perspectiva microscópica. Esse aqui são os dentes que estão na língua do pirarucu,
que são os dentes filiformes, que eles parecem cristais, né? São realmente parecidos com cristais. E o microscópio consegue visualizar isso. E para muita gente, falou, uau, nunca tinha visto isso na minha vida. E aqui as escamas, vista também com esse microscópio que eu mostrei, que é um microscópio de baixo custo, que a gente mesmo fabricou. Bom, e toda vez que a gente tinha todos esses elementos, que eram tema, amostra, informações e curiosidades sobre essas amostras, a gente também contextualizava isso com questões socioculturais e econômicas da região amazônica. E um caso muito marcante para mim é esse nessa foto. Quando a gente estava no barco, indo para Santarém, num dos portos no caminho, a gente encontrou essas pessoas com essas varas de tubo de PVC, na ponta uma garrafa plástica cortada ao meio, e aí você tem uma sacola pendurada que é só quentinha. Então, o que eles fazem? Lá, eles não podem entrar no barco, então eles jogam esse cano de PVC, você coloca o dinheiro no tubinho, na garrafa, pega a sua sacola de comida e eles vão, mexe lá, devolve o troco para você. Então, isso é o que a gente chama de inovação social. Tá? E é uma inovação social sustentável, porque você está usando materiais de reaproveitamento ali. E você consegue dar uma nova função que produz renda, possibilita renda para essas pessoas. E a comida era deliciosa, além disso. Então, isso é uma coisa muito legal, porque ao longo do rio tem barcos bem pequenininhos que param do lado dessa grande embarcação e começam a vender produtos. Bolo de mandioca. Então, você não passa fome ao longo do caminho, nessas 35 horas que você fica ali nessa navegação. Então, esse é um dos elementos. Para fechar essa parte da explicação também da Amazônia, sistematizar as soluções de sustentabilidade de mais alto impacto, de mais amplo impacto na Amazônia. Um deles é como a culinária é utilizada na floresta, na Amazônia, mas assim, pegando diretamente de produtores rurais. Então, existe um restaurante em Belém que chama Yacitatá, e assim tem vários outros restaurantes na Amazônia, que eles pegam produtos diretamente dos produtores, pagam de forma justa e promovem esses produtos também, tá? De fonte responsável. Um outro elemento também que é bem relevante que a gente viu na Amazônia é o uso não usual de plantas, como as punks, né, mas também de animais, como as formigas. Então, as pessoas têm grupos indígenas e mesmo pessoas em restaurantes sofisticados comem essas formigas, que tem desde sabor de pipoca até capim-limão, o que a gente come no sabor de pipoca queimada. E isso é uma tendência mundial, insetos para a culinária hoje no mundo inteiro, e na Amazônia isso já é passado, já é algo que já existe lá, é parte da cultura indígena. E muito interessante também existe a associação dos indígenas com organizações civis que têm produzido produtos que têm alcance a nível nacional e já mundial, como, por exemplo, a pimenta baniwa e a pimenta waiwai, que são pimentas que são produzidas de forma orgânica, sustentável, por mulheres em comunidades que, de outra forma, teriam muita dificuldade de conseguir renda, e eles chegam a restaurantes, por exemplo, como a Tala, em São Paulo. Então, realmente conectando a floresta com o restante do mundo e pagando de forma justa por esses produtos. A gente ficou bem impressionado com isso também. O outro aspecto que eu fiquei muito impressionado foi com o uso de embalagens sustentáveis, usando folhas de plantas, claro, folhas, né, de plantas da floresta. Então, aqui é um cacau, desse lado de cá, é um cacau da Ilha do Combu, que é um cacau também utilizado em restaurantes de alta performance, mas também por pessoas comuns como eu, na minha cozinha, por exemplo. Hoje consigo usar esse cacau. Inclusive, ainda tem na minha geladeira. E essa folha do cacau, ela realmente mantém esse produto conservado. E aí, farinha Bragantina, que é uma farinha de food também, de comunidades rurais, protegida por uma palmeira, folha de palmeira, e o arumã, que é uma fibra muito comum na Amazônia. Não tão comum, mas assim, é utilizada. Finalmente, o último dessas de sustentabilidade é o turismo de comunidade. Porque existe diversos tipos de turismo. Tem o turismo turístico, que envolve todo esse projeto, mas tem o turismo de comunidade. São pessoas da comunidade que agem como guias e tem associações com isso, e eles fazem distribuição de renda
dentro dessas associações e vendem produtos como biojoias, que são retiradas da floresta, fazem uso do látex de forma sustentável e usam esses produtos de biojoia. E aí, claro, também pintura corporal, você tem encontro com diferentes tipos de cultura. Bom, esse projeto todo, depois que ele foi sistematizado, ele se tornou uma oficina para professores no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã. E a gente acabou tendo contato com 60 professores para realmente ver como que esse material poderia ser usado no contexto da educação. E foi um sucesso. Então, os microscópios utilizaram materiais da Amazônia, que a gente trouxe de lá, e outros que a gente conseguiu de doação das lâminas de um laboratório na UFRJ, então associação também da universidade com organizações fora da universidade. E eu chamo a atenção porque assim, foi muito emocionante conversar com ele, assim, foi uma coisa mútua, porque eu descobri, ele me contou que ele veio da Amazônia, e de uma região de seringais, e ele estava ali no museu observando uma amostra da seringueira, do caule da seringueira, um corte, usando um microscópio que a gente construiu junto. Então, isso trouxe todo um elemento muito pessoal para a Amazônia, que não só para mim, mas para ele também. Então, quando a gente fez a oficina, a gente trouxe todas essas narrativas do projeto. Então, não é só ver, fazer microscópio, ver análises microscópicas, é sobre histórias, narrativas envolvidas com isso, que é uma forma diferente de fazer divulgação científica. Bom, para concluir, as conclusões que eu tive nesse projeto foram que soluções sustentáveis mantêm a floresta em pé, de fato, ao passo que geram reconhecimento, né, para as pessoas que fazem esses usos sustentáveis e renda, né, valorizando aí os conhecimentos das populações ribeirinhas, indígenas e outras pessoas ao longo da Amazônia. O conteúdo e a metodologia que a gente desenvolveu aqui no projeto Microzônio, ele pode ser adotado sim na educação, e foi um sucesso isso, então realmente dá para utilizar como ferramenta na sala de aula para poder aprender sobre a Amazônia e divulgar. E a Amazônia não é só sobre floresta, é muito também sobre diversidade cultural e as pessoas que vivem lá. E como consequência desse trabalho, eu acho legal que a gente sempre tenta pegar métricas de como que as pessoas interagem com esse tipo de divulgação não usual. E um dos professores disse o seguinte: construímos instrumentos científicos e pedagógicos caros com materiais simples, que seriam descartados, que foram os microscópios. E aí ela falou o seguinte, a gente começou da Amazônia, aí ela faz o seguinte: assim nós conseguimos criar experiências em sala de aula que vão desde a construção desses instrumentos até a utilização deles em pesquisa científica. Com esses microscópios, as aulas certamente ficam mais investigativas, mais provocativas. E aí eles até falaram que, tipo, praticamente a escola parou quando eles falaram sobre isso, e que uma das professoras quer utilizar isso para investigar a Mata Atlântica com os alunos dela, com os estudantes que ela tem. Bom, é claro que tem um monte de referências aqui no final do projeto, para quem quiser ver as referências bibliográficas da produção e também sites sobre sustentabilidade, e tem um monte de gente envolvida que a gente agradece aqui, que possibilitaram esse projeto. Acima do tempo, Ju, você quer retornar? Não, foi ótimo, Felipe. Maravilha. Não, tá todo mundo parabenizando pelo seu trabalho, porque realmente é um trabalho denso, né? E com muitas informações relevantes. Deixa eu esqueci da minha câmera, desculpa. Tranquilo. E na verdade é impressionante. Na verdade, o que impressiona é seu poder de síntese, né? Depois de tudo que você viu, ouviu, como você conseguiu descrever o papel do divulgador científico, né? A relevância do papel do divulgador científico, quando você conseguiu compilar essas informações de forma tão sistematizada, né, Felipe? Sim, não poderia ser só... Você conseguiu me ouvir? Também. Sim, consegui ouvir. Existe uma formalidade também no processo, mas eu não me deixei consumir por essa formalidade, né? Então, a metodologia que a gente foi desenvolver, ela foi sendo desenvolvida ao longo do processo. E o fato de que eu não estou trabalhando dentro de um contexto tradicional
me permite isso, me permite fazer outras formas inovadoras de produzir conhecimento e catalogar conhecimento também, divulgar esse conhecimento, que, no final das contas, é o conceito de fazer ciência, né? Quer dizer, produzir informação, conhecimento, organizar esse conhecimento e divulgar esse conhecimento, né? Oi? Mas durante esse processo, eu não sei se você está me ouvindo bem, porque minha internet está falhando um pouco. Estou te ouvindo completamente. Olá. Falhando um pouco. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo agora, sim. Alguém tem pergunta? Ou será que eu falei demais e acabou que... Tem uma pergunta. Como a Amazônia convive hoje com a malária? As pessoas têm acesso a vacinas? Boa pergunta. Na verdade, Você assim, teve recomendação para se vacinar? Não, porque, na verdade, a malária ela não é sistemática de toda a Amazônia. Então, tem regiões endêmicas onde a malária ocorre dentro da Amazônia. Assim, ela pode ocorrer em qualquer lugar, né? Da floresta, mas ela é endêmica de determinadas partes. Então, as partes que a gente estava não tinham risco de malária. Tá? Embora a maioria das pessoas que a gente encontrou, que são pessoas da floresta ou que trabalham na floresta, já tiveram malária. Mas a gente não teve essa preocupação porque realmente não eram regiões endêmicas, então a gente nem tomou medicamento também. Mas em relação à vacinação, a vacinação da malária, não tô ciente, né? Minha internet está um pouco ruim. Você me desculpa, Felipe. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, perfeito. Eu queria saber, durante esse processo de elaboração do material, o que você, como você tinha muito mais material, né? O que você sentiu mais dificuldade assim na compilação desse material? Olha, Ju, uma dificuldade crucial é que eu não sou da Amazônia, né? Então, isso já tem várias nuances. Então, você tem que buscar muita informação para, de fato, fazer sentido daquilo que você vivenciou. Porque uma coisa é você ter essa... Bom, começa com um mistério ingênuo, né? E aí você começa a transformar esse mistério ingênuo em curiosidade epistemológica, né? Paulo Freire aí, né? Então, você começa a transformar isso em uma curiosidade científica, né? E dessa curiosidade científica você vai aprofundando para realmente ter algo que não é banal, né? Que não é cotidiano, diria assim, que seja algo que realmente traz uma informação que é relevante, que é nova para a maioria das pessoas. Então, para mim, foi de fato passar muito tempo, mais do que eu imaginei que levaria, para sistematizar informações. Ainda tem muita coisa que eu não li. Então, na verdade, isso aqui é um recorte de uma experiência. De modo algum, ele representa a Amazônia como um todo. Perfeito. E o Robson está perguntando se você acha que a Amazônia realmente está sendo devastada ou é um pouco de exagero e manipulação de informação? Não, de fato, ela está sendo devastada. Acho que não tem dúvidas em relação a isso. Não só, primeiramente, dados, né? Dados de pessoas que estão trabalhando com isso há décadas. Esses dados estão disponíveis online, alguns eu apresentei no começo da minha apresentação, e eles são dados, eles são informações concretas e de cientistas respeitados mundialmente. Então, realmente está acontecendo. O que a gente muitas vezes não percebe é que por trás desses dados existem histórias de pessoas sofrendo. E na Amazônia, a gente teve contato, por exemplo, com contaminação da água com mercúrio. Então, a gente ouviu essa conversa sobre a contaminação da água do rio Tapajós com mercúrio por conta de mineração ilegal naquela região. Outra coisa, no rio Tapajós, especialmente, foi um lugar que a gente realmente viu muito isso, é uma área que está em transformação para soja. Então, eles estão usando o rio Tapajós como um veículo para transportar a soja. E isso está afetando extremamente as comunidades ribeirinhas. E isso eu escutei de um indígena que vive lá, mas assim, eles estão se organizando sobre isso.
né? Na época, quando a gente estava lá, esse pico das queimadas ainda não estava acontecendo. As queimadas aconteceram depois. A gente sabia que alguma coisa ia acontecer, então vamos atuar agora, tentar falar sobre esse ambiente. E assim que a gente voltou, houve aquele processo grande de queimadas na floresta, que foi documentado por dados de satélite de organizações como o INPE, que são respeitadas mundialmente. Então, não é especulação, é realidade. E como é que está sendo sua articulação com outros projetos de divulgação científica da própria Amazônia, parte artística, que você pode falar alguma coisa para a gente dessa articulação com outros projetos de divulgação? Sim, Ju. Bom, primeiramente, teve esse processo de aprendizagem com os projetos que já existem lá, né? Como eu falei, o MUSA, o Emílio Guild, e tem o Bosque da Ciência também lá, e claro que também os turismos, etc., que você aprende na floresta. Mas depois disso, no Rio de Janeiro, eu tive muito contato com... Não muito contato, algum contato com um projeto que eu ia falar aqui hoje, mas não deu tempo, mas agora eu falo, que é o Sonora, que é um projeto de divulgação científica que ele trabalha com sons da Amazônia. E a gente acabou encontrando no Rio de Janeiro. E não posso falar muito, assim, mas assim, existem conversas entre nós, tal, de fazer alguma coisa em comunhão. A pesquisa FAPESP fez uma coletânea de alguns desses projetos mais não usuais, e um deles é o Lab Verde também, que é um laboratório de arte e ciência na Amazônia, em Manaus, e eles fizeram uma exposição, mais de uma exposição no Rio de Janeiro, que eles trouxeram vários desses trabalhos artísticos que foram desenvolvidos dentro da Amazônia. E esses trabalhos, eles têm grande influência científica, porque existe a divulgação ocorre dentro do projeto do Lab Verde. E ali é arte e ciência, o Sonora também é arte e ciência. Então, não são exatamente tradicionais na forma de divulgar. E agora a gente está trabalhando naquela última meta do Conector Ciência, no projeto Microzônia, que é tentar a gente produzir uma instalação agora, e vamos ver se ela vai ser aprovada. Ela sendo aprovada, no ano que vem a gente tem uma instalação maravilhosa sobre esse projeto, mas ainda está no processo de negociação. Mas é desenvolvimento de arte, ciência e design. Onde seria a instalação? Ah, segredo? Desculpe, não sabia. Não, tudo bem, vamos para outra pergunta. Você tem contato com as pessoas que você encontrou assim, é fácil o contato, porque você se conectou bastante de lá. Como é que funciona essa relação deles com a tecnologia? Como é que funciona? Eles têm acesso à internet? Como é que é isso, Felipe? Então, existem programas governamentais que, na verdade, eu nem sei se estão atuando ainda agora, não sei como é que está isso, mas de internet via satélite. E, assim, estava espalhando pela Amazônia, em várias regiões da Amazônia. O que acontece na Amazônia é que as distâncias são muito grandes. Então, existe ainda muita dificuldade de transporte, e especialmente horários. Então, a gente, por exemplo, perdeu um barco que ia para Belém, então a gente teve que fazer de avião de última hora, isso custou um pouquinho para a gente, porque senão a gente nem voltava para casa, né? Na verdade, deu vontade de ficar mais. Mas não dava para fazer pela Transamazônica, porque a Transamazônica estava no período de chuva, e a Transamazônica no período de chuva é uma manteiga, então você não praticamente transitável, e a gente estava nesse período de chuva. Então existem essas dificuldades, especialmente comunicação, luz, acesso à educação também, embora tenha melhorado muito nos últimos anos, mas ainda, especialmente por associação não só do governo, mas também com o Estado e também com organizações da sociedade civil e universidades, porque isso é muito relevante, porque na comunidade de Jamaraquá, eu descobri um trabalho de uma amiga de universidade que está trabalhando com arqueologia na comunidade de Jamaraquá. E é legal porque não foi só um trabalho de arqueologia, ela deixou lá dados sobre essa arqueologia que o Seu Dido, que é o guia com doutorado informal sobre a Amazônia, estava utilizando no processo de subida pela floresta. Então, ele estava usando dados científicos, não só populares, mas também dados acadêmicos. Eu respondi, Ju. Acho que faltou um pedacinho ali. Não, é porque eu queria saber como é que é o acesso deles a
A gente tem tanto acesso a informações de lá e tem tanta divulgação sobre eles e falta ainda um pouco da relação das pessoas, que eu queria entender melhor como é que são essas pessoas e o aspecto tecnologia, né? Se eles tinham acesso, como é que funcionava, se eles lidam bem com isso, se eles gostam desse tipo de divulgação, né? Sim, não, isso é muito importante, Ju, porque assim é um passo entre a exploração e de fato você está divulgando algo, né? Então assim, obviamente, e a gente estava até com uma pessoa que tem essa parte de direitos humanos, né? Assim, ele não estava envolvido diretamente no projeto, mas a gente conversa, né? E ele estava lá presencialmente. Mas tudo é feito com muita conversa e tudo com muita transparência. Então, assim, toda vez que a gente falava, posso fotografar você, posso filmar você, a gente vai usar isso num projeto de divulgação científica, tudo bem para você? Sim. Eles querem falar sobre a Amazônia, eles querem divulgar a Amazônia para o resto do mundo. Então, assim, sempre a gente foi muito bem recebido, até mesmo na comunidade de Amaraquá, que é o foco para mim de toda essa viagem, eles me receberam na casa deles e me mostraram coisas e eu perguntei, posso fotografar, posso divulgar? Eles falaram, sem problema, pode fazer. Então, é muito desse respeito mútuo. E, claro, assim, as amostras que a gente tem são amostras de mercado, são coisas que você compra no mercado. Mas, por exemplo, quando você vai comprar a língua do pirarucu, você é de fonte sustentável? Tem que ser de fonte sustentável, porque é por lei. Então, a gente tem um documento de que aquele material veio de uma fonte sustentável. E alguns outros a gente não sabe a fonte, mas eles são artesanatos, por exemplo. Mas, enfim, a tecnologia nessas comunidades também existe. Como eu falei, na escola estavam usando um computador para apresentar sobre meio ambiente. Todas as cidades que a gente visitou têm internet. Manaus, Santarém, tananã. Funcionava um pouco mal em Alter do Chão, mas era uma vila Alter do Chão. Mas, assim, qualquer lugar que é vila, em qualquer lugar do país, você tem uma internet um pouco mais lenta. Mas eles usam a internet para também trocar educação para educação também, então para ensinar. E tem muitas tecnologias sociais também sendo desenvolvidas na Amazônia e outras tecnologias como biotecnologias, que muitas vezes a gente pensa em tecnologias digitais, né, mas existem também as biotecnologias. E isso eles são especialistas, então tem produtos fermentados, tem diversos materiais da floresta que se tornam cosméticos, se tornam medicamento, e são conhecimentos tradicionais que estão sendo utilizados para a produção de outros produtos, né? Quer voltar quando? Quando você quiser. Para a Amazônia. Para a Amazônia? Ontem. Mas você tem perspectiva de voltar para continuar? Essa é uma conversa ainda, assim. Bom, a ideia é sim, Juliana, voltar para a Amazônia, mas a vida tem vários nuances. A gente está submetendo material para edital e tal, mas não é muito fácil, né? Mas potencialmente no futuro eu quero retornar à Amazônia e dar continuidade a esse trabalho e também conhecer mais sobre a Amazônia. E eu sei que ele foi usado em algumas escolas, né, Felipe? E como é que foi isso para os educadores, né? Receber esse material, aplicar esse material? Como é que você pode relatar só um pouco dessa vertente para a educação? Sim. Os professores, por exemplo, no Museu da Manhã, são 60 professores, né? Esses professores, eu não me lembro exatamente os números, mas eles têm uma rede de alcance de torno de 80 mil estudantes. Então, assim, se cada um deles usar parte desse conhecimento e que a gente trocou ali e utilizar isso dentro do contexto deles, assim, o impacto é gigantesco, mas isso cabe a eles. Alguns desses professores já têm informação que eles estão utilizando, inclusive uma professora no Rio de Janeiro, ela não só utilizou com a escola toda, e paralisou a escola, que ela me contou, e a TV Cultura, ou TV Escola, desculpa, veio documentar o uso desse material e como que eles estão utilizando, se empoderando dessa informação para o contexto deles. Não precisa ser sobre a Amazônia, mas desde que esse projeto inspire coisas talvez semelhantes ou nessa linha de associação do meio ambiente com a pesquisa dentro da escola e que os estudantes se tornem, de fato, pesquisadores numa idade muito mais nova. E a gente reconhecer que a escola é um espaço de pesquisa. Eu só tenho a agradecer por tudo isso. Eu não sei se eu fiz muita pergunta, eu perguntei pra caramba, né?
Mas assim, eu queria agradecer a sua vinda aqui para falar desse projeto que eu acho assim realmente inspirador, como você acabou de falar, porque você pode transpor, né? Além dessa parte de ciência cidadã, porque a gente acha que isso é muito complicado, é muito difícil. Talvez a sistematização seja algo que leve um pouco mais de tempo, dedicação. Mas você estar num lugar e levar a ciência com você, quer dizer, a ciência já está ali, né? Levar o seu espírito cientista junto com você, é algo que é muito importante e muito inspirador. Então, assim, eu queria registrar minha admiração mais uma vez pelo projeto, por você, e dizer que a casa é sua. Sempre que você tiver novidades como Microzônia ou outra, a casa é sua para você contar para a gente, tá? Obrigado, Juliana. Eu agradeço. Quando sair a instalação, se tudo der certo, aí a gente vem falar aqui de novo. Estamos querendo. Tá bom, então, meu amor. Muito obrigado por ter falado tão tarde. Eu sei que é tarde para você, mas eu agradeço mais uma vez, tá bom? E, gente, olha, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta com a Arte e Ciência no dia 28 com a Era Teles, falando de transmutação. Que a gente vai ter Arte e Ciência esse mês, era todo dedicado a isso. Então, um beijo para você, Felipe. Tchau, Facebook. Quer dar tchau para o Facebook, Felipe? Um monte de gente acompanhou a gente lá. Tchau, gente. Obrigado pela paciência em me escutar falando sobre a Amazônia e espero que tenha sido de alguma forma útil. Foi maravilhoso, Felipe.